Oi, gente, bem-vindos. Eu sou a Maria Carolina Moreno, esse é o Portal Qualificação e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que eu admiro bastante e acompanho o trabalho já faz algum tempo, a doutora Helenara Ribas. Helenara, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui, admiro muito o seu trabalho e eu queria que você se apresentasse, porque você faz um trabalho incrível, mas nem sempre as pessoas reconhecem, né? Ó, o rosto, a pessoa e o nome. Então, por favor, se apresente. Oi, Carolina. Olha, a admiração é mútua. A gente já se cruzou por muitos momentos, né, nessa nossa vida em busca da qualidade e segurança na saúde. E é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Helenara Ribas, eu sou médica intensivista de formação, mas trabalho com qualidade e segurança já faz muitos anos. Eu moro aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, como o meu sotaque deve estar demonstrando, mas eu tive o prazer de trabalhar em projetos nacionais e conhecer esse Brasil todo, e talvez seja um pouco isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu só queria deixar claro para todos nós que vamos estar, né, compartilhando esse momento, que tudo que eu for falar aqui é de responsabilidade minha, apesar de eu ter passado por muitas instituições, a gente vai falar um pouco da experiência, eu não estou aqui representando nenhuma instituição, né? Então, acho que fica melhor entender que isso é um apanhado das experiências, né, Carol? Lógico. E é isso que a gente... E acho que é o mais rico, né? A gente, na gestão da qualidade e segurança do paciente, peca um pouco de trazer as práticas, né? De trazer como implementar, o como fazer ali, inclusive nos desafios operacionais. Porque falar é muito bacana, mas o fazer é que é dolorido, né? E é o que faz a diferença. Bom, Helenara, um dos motivos de eu ter convidado você, além de saber que eu e você estamos na mesma vibe, assim, né, com essas questões, é que você trabalhou muito com colaborativas. E isso, a importância e os resultados dessas colaborativas vêm se mostrando muito efetivos. E mundialmente a gente tem discutido que a colaboração, a cocriação, né, é o grande caminho de sucesso para a gente transformar o cuidado em saúde. E tem muita gente que não sabe o que é isso. Então, eu queria que você explicasse primeiro o que são essas colaborativas e quais são as principais bases dessas colaborativas para que elas tenham apresentado tanto sucesso e continuarem sendo incentivadas aí em vários países mundo afora. Bem, o que a gente chama de colaborativa, né, nesses projetos que eu trabalhei, é uma metodologia desenvolvida pelo IHI de métodos de construção coletiva de mudanças, de melhorias, né? Então, existe uma estratégia específica em que se começa levantando as evidências científicas com um grupo de experts. Se decide primeiro, antes disso, né, obviamente, qual é o objetivo dessa colaborativa, o que se vai abordar, o que se quer melhorar dentro do sistema. E esses experts, com base na literatura, nas experiências, usando a evidência já construída, constrói o que a gente chama de uma teoria de mudança. E define como que nós vamos mensurar essas melhorias, né? E aí, com isso, a gente faz períodos em que há aprendizado, então, encontros onde as pessoas são expostas à metodologia, têm oportunidade de trocar experiências, têm oportunidade de dividir os seus sucessos e as suas dificuldades e podem aprender uns com os outros, com períodos em que essas equipes vão para os seus locais de trabalho e colocam isso em prática e testam isso na prática, no seu contexto, e isso vai construindo um aprendizado que é coletivo, colaborativo. Então,
Na verdade, esse modelo ele tem colaboração de muitos entes em várias etapas do processo. E como todo mundo tem um objetivo comum, quer dizer, é o mesmo objetivo para todo mundo, né? Todo mundo tem o mesmo propósito ali dentro, existe um grande movimento de esforço, conhecimento, estratégia, para que isso seja alcançado. Então, é um movimento muito bonito. Eu tive a oportunidade de participar de uma colaborativa grande que teve aqui no Brasil, né? Eu sou uma parte. A parte legal é que colaborativa é exatamente o que diz, assim, né? São muitas pessoas. Para aquilo acontecer, para ser um sucesso, exige um esforço coletivo, e, nesse caso, o esforço foi do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde foi o demandante, e os executores foram os hospitais do programa PROAD-SUS. Eu fazia parte, na época, do Hospital Moinhos de Vento, e toda a responsabilidade técnica, o apoio técnico, era do Instituto for Healthcare Improvement, né? O IHI, que deu todo esse conhecimento, a bagagem, para que a gente fizesse esse desenvolvimento. Nesse projeto a gente trabalhou com diminuição de infecções vinculadas a dispositivos em unidade de terapia intensiva adulto. E os resultados foram muito bonitos, muito bons. Depois de 3 anos de trabalho, em 1 ano e meio, os resultados já eram ótimos. Esse último ano, claro, teve o impacto da pandemia, enfim, e o modelo de trabalho teve que ser adaptado. Mas foi muito bonito. Eu tive contato com algumas instituições que participaram do programa e tal, e foi muito bacana porque foi unânime a fala de que a colaborativa acabou preparando essas instituições para todas as contingências que vinham a partir da Covid, que vieram, né, a partir da Covid. Então, que eles se sentiram muito mais preparados e eles estavam muito mais unidos enquanto equipe, já tinham alcançado galgado vários passos em direção de uma assistência mais segura das suas UTIs, e aí quando veio aquela super demanda, eles acabaram manejando aquilo, claro que com estresse, porque não existe organização preparada para tudo isso que a gente está vivendo, mas foi bem interessante a resposta deles. Linara, né, você falou um pouco que a colaborativa ela é a partir da teoria da melhoria, né, da questão da melhoria contínua. Como funciona essa teoria? Porque a gente ouve muito falar, mas na prática é bem mais difícil ver as pessoas trabalhando com ela, né, conforme ela foi idealizada, né, conforme ela foi estruturada. Então, conta um pouquinho para a gente o que é essa teoria e como é que a prática dessa teoria funciona, né? Bem, todos bebemos da fonte do Deming, né? As teorias de melhoria contínua. E o modelo de melhoria, ele primeiro responde 3 questões, né? O que a gente está tentando melhorar, como que nós vamos saber se uma mudança é uma melhoria e como é que nós vamos, que melhorias que vão ter efeito no que nós estamos tentando melhorar e como que a gente testa essas mudanças, né? Então, acho que eu falei que melhorias nós vamos, não, que mudanças vão resultar em melhoria e como a gente testa essas mudanças. E como que a gente executa isso, né? Esse é o modelo principal, mas ele está também apoiado nas 4 lentes do Deming, né? Que é a gente saber avaliar dados. Então, como é que a gente mede, como que a gente analisa o que a gente está medindo, como é que a gente comunica, né, o que a gente está medindo. A teoria do conhecimento, né, está baseado em conhecimentos já construídos, então, nós termos uma boa teoria de mudança é importante.
A questão da psicologia da mudança, quer dizer, mudanças são feitas por pessoas, então existem algumas estratégias para que a gente engaje essas pessoas na mudança que a gente precisa realizar, para que as pessoas entendam e participem desse movimento, né, de mudança. E a visão sistêmica, que eu acho que talvez quando eu trabalhava com outras metodologias, talvez fosse o que eu mais falhava, que é de não olhar todos os impactos, não colocar essa mudança dentro de um sistema e as suas inter-relações com os outros entes, né, desse processo. Então, entender que isso é um sistema que precisa ser modificado é importante, abordar isso de forma sistemática também é importante. Mas, na prática, como que a gente fez, né? A metodologia ela vai abordando esses aspectos progressivamente, em camadas, aprofundando alguns conteúdos, e esses participantes podem ir para suas unidades e testando isso. Aí, quando eles voltam, tem outros conhecimentos e a gente vai aprofundando cada vez mais. Um grande desafio que a gente tem no Brasil é as grandes diferenças estruturais, culturais, organizacionais que a gente tem, né? E isso não é só no SUS, né? Nós temos, felizmente, a gente tem essa mistura, né? Linda, assim, que é muito rico, mas traz muitos desafios quando a gente vai fazer um processo que é nacional, né? Claro. Mas para colocar em prática, nesse caso, é muito importante o contexto, aonde que isso, como conhecimento geral, vai ser aplicado na minha instituição. Quais são as ferramentas que eu preciso usar para ter sucesso na minha instituição, no momento em que a minha instituição está. Então, é claro que as questões básicas, por exemplo, né, saber analisar dados, usar ferramentas de engajamento de pessoas, ter um olhar sistêmico e não tão pontual para o processo de mudança, ter uma boa teoria de mudança, são básicos. Isso precisa acontecer em todas as organizações. Mas nem sempre o tempo e a forma é igual, né? Até porque a abordagem é bem... A gente chama de maturidade organizacional, mas é a forma como a organização lida vai ser diferente, né? A diferença da liderança dentro desse processo vai impactar muito, né? A liderança tem um papel essencial nesse processo, né? Parece a gente está chovendo uma olhada dizendo que a liderança sempre é importante. É verdade, a liderança... A alta gestão da organização precisa ter uma visão de que aquele é um problema que precisa ser resolvido, né? E que resolvê-lo vai trazer benefícios organizacionais para os pacientes, para as pessoas que trabalham lá, para a visão institucional, enfim. Então, quando a gente escolhe o objetivo de um projeto de melhoria, a gente tem que ter esse alinhamento com a estratégia organizacional e o apoio da alta gestão. Mas eu queria também chamar a atenção que esse modelo ele é um modelo que estimula a participação de todos. Isso significa que o paciente tem um papel super importante, né? O paciente e a sua família ou seu apoio social, né? Que é importante para o paciente. A questão das pessoas que estão na ponta, que executam o trabalho, são elas que vão ter as melhores ideias para a gente testar, para a gente fazer a mudança na prática, né? A mudança tem que acontecer lá onde o trabalho é feito. A liderança, que eu chamo de liderança média, né? A liderança local, ela precisa também ela tem um papel de apoio, de participação, mas também comportamental para apoiar essas equipes, né? Construir um relacionamento em que as pessoas se sintam confortáveis para participar, para falar sobre os problemas. Então, ela envolve absolutamente todos os
níveis, se é que a gente ainda chama assim, né, nas Níveis organizações, eu ainda hierárquicos, acho que né? as organizações de saúde ainda são muito hierárquicas, né, mas é uma oportunidade para a gente também desfazer um pouco disso, né? Essa rigidez, né, E de não todo ter mundo... autonomia e de Exato. não ter... É verdade. A metodologia ajuda bastante nisso, porque diminui um pouco esses silos, né? Com certeza. E, na verdade, o incentivo a diminuir essas estruturas tão rígidas assim, ele vem sob vários aspectos, né? Para dar consistência e gerar melhoria a partir da mudança, para você conseguir conquistar as suas equipes a trabalharem de maneiras mais seguras, né? Porque eu acho que você deve responder a mesma pergunta que eu. Acho que a mais frequente é como eu faço para envolver os meus colaboradores, né, nesses processos. Aí a minha primeira, você já pensou em perguntar para eles como eles fariam, né? Começar pela pergunta mais simples: por que eles fariam, se eles fariam dessa forma, se eles fariam de forma diferente, e colocando aí a participação ativa, porque afinal das contas não seremos nós que estaremos lá executando o processo, são eles, né? E aí fica muito diferente. Enfim, acho que é bem interessante, e não tem... parece chover no molhado, assim, mas eu não vejo outro caminho, eu não consigo enxergar um cuidado em saúde que não olhe para isso. A gente precisou um pouco da Covid acontecer para poder ter esse olhar mais atento ao colaborador, ao bem-estar desse colaborador, à participação desse colaborador. E eu tenho dito muito nas minhas aulas, assim, gente, um gestor que não olha para o seu staff, para a sua força de trabalho, nunca vai ser um bom gestor, porque a gente não gere dinheiro, a gente não gere contrato, a gente gere pessoas cuidando de pessoas na saúde, não tem jeito. É para isso que a gente existe, é para cuidar do paciente e não tem outra saída, né? A ciência da melhoria, ela não é originária para a saúde, né? Ela não foi criada para a saúde, ela foi criada para vários negócios, vários tipos de indústria. Quando a gente traz para a área da saúde, a questão da gestão da mudança ela é muito importante e a questão do aprendizado organizacional ela é muito importante. E são dois pontos que a gente conversa pouco, né, com as nossas equipes, com as nossas, com os nossos gestores, com a sua experiência, que conhecimento você foi adquirindo ao longo do tempo? Acho que você falou um pouquinho sobre a visão sistêmica, mas como é que você foi percebendo e trabalhando isso até como uma orientadora desses grupos de colaborativas? Como é que você foi percebendo novas questões que são abordagens interessantes que são efetivas para conseguir transformar em melhoria mesmo, né? Eu, assim, nesses anos todos, eu acho que... bom, se eu pudesse voltar, eu fazia tudo diferente, né? Jura? Mas, sim. Porque tem um aprendizado da soma de conhecimentos, né, que a gente vai construindo na vida, mas eu acho que por muitos anos eu achava que o fato de ter evidência, né, eu sou médica intensivista, né, por muitos anos precisava ter uma evidência científica para que a gente acreditasse em alguma coisa. Então, ter evidência era suficiente para a gente mudar práticas, né? E a gente sabe que não é, né? Que a gente age, toma decisões de forma muito menos racional do que a gente gostaria como ser humano. Então, eu acho que o maior aprendizado é o fato de que a gente precisa de método, e não de um pedaço do método. A gente precisa ter
um olhar, eu vou falar de sistemas de novo, né? Mas assim, quando a gente tem uma relação, mesmo que a gente conheça muito de dados ou conheça muito de implantar processos novos, né? Acompanhar processos, se a gente não tiver as outras etapas, é muito difícil que isso seja sustentado no tempo. Às vezes até a gente consegue alcançar um objetivo rápido, né? A gente chega lá, diz como é que as coisas têm que ser, as coisas mudam, a gente vira as costas, eles voltam a ser como era antes. Perfeito. Então, é importantíssimo a gente implantar uma mudança, né? Quando ela vai, de fato, beneficiar, alcançar o resultado que a gente quer, mas que seja bom, que essa mudança seja também boa e fácil para as pessoas que vão executar o trabalho, façam. Então, é que a gente diz, né, tem que ser fácil fazer o certo e ser difícil fazer o errado. Então, esse processo de encontrar qual é o fácil fazer o certo, que vai alcançar o objetivo que a gente quer, que é mais qualidade e segurança para o paciente, ele é um caminho de construção coletiva. Com certeza. Então, ninguém vai chegar numa unidade e dizer, a partir de agora, nós vamos fazer desse jeito, porque não vai funcionar. Mas, durante a minha vida profissional, eu fiz isso muitas vezes, né? Então, a gente ia lá para a sala, revisava toda a literatura, então agora tem que fazer desse jeito. Chegava lá e achava que isso era possível, né? Só mandando era suficiente, mais ou menos assim, né? A gente até tentava assim, convencer as evidências. A gente tentava, né, convencer as evidências, não sei o quê, mas se tu não reconstrói o processo, se tu não olha o teu contexto, se tu não trabalha o teu processo, não adianta tu construir um novo POP, um novo... Não vai acontecer, né? Treinar todo mundo, não vai acontecer, porque não está vinculado com a realidade das pessoas. Então, acho que esse foi o maior do aprendizado, que até já tinha começado um pouco antes, mas que se consolidou com esse modelo, porque é muito forte no modelo de melhoria do IHI. A outra coisa que eu acho que é super importante é como é que a gente constrói esses momentos de trabalho em equipe. Eu acho assim que, por mais boa vontade que a gente tenha, vou conversar, vou deixar aberto, vou perguntar para as pessoas, isso também precisa de método. Né? Então, a gente precisa lançar mão de ferramentas que ajudem com que esse processo de abertura, de segurança psicológica, que a equipe funcione melhor, aconteça de verdade, né? Senão a gente também se frustra, a gente quer muito que as coisas, né, que as pessoas falem, participem, tenha uma equipe construtiva, sólida, que trabalhe bem junto, mas, na prática, é mais difícil de fazer porque a gente trabalha com pessoas diferentes, né? Então, isso também precisa de método. E isso eu tenho que confessar que é um processo de aprendizado contínuo, assim, né? Eu acho que eu aprendi muito, como tu me perguntaste o que eu aprendi, mas eu acho que ainda tenho muito que aprender, porque esse é um dos grandes desafios da gente fazer mudança e fazer gestão. Total, eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente enxerga o quanto a gente ainda tem para aprender nisso, né? É muito interessante porque né, a gente vem evoluindo para essa parte e para mim foi uma surpresa quando eu comecei a entender um pouquinho da psicologia da mudança, estudar, né, o mapa da empatia, a questão das pessoas viverem um luto pela troca de processos. Imagina, isso para mim era uma coisa, eu falava assim, isso é meio viajante. Depois eu comecei a falar assim, putz, está aí, não adianta você querer acelerar, ele tem um processo que ele tem que com ele, não é só com a organização. Então, é muito interessante, e eu fico pensando, assim, nossa, eu acho que eu nunca tive uma discussão dessa durante todos os anos que eu venho trabalhando com isso. E aí deveria ser por onde a gente começa, né? O líder não deveria começar a aprender a fazer gestão financeira, gestão de regras de recursos humanos. Ele devia começar aprendendo a entender como a cabeça das pessoas funciona,
né? E como é que a gente consegue conquistar as pessoas para as mudanças que são necessárias, ou até como a gente teve que trabalhar para deixar de lado algumas mudanças que a gente quer fazer que não fazem sentido para a organização, né? Não é só que acho que a gente não está sempre certo, né? O líder não é o cara que sabe tudo, muito pelo contrário, ele só é o cara que vai ter que tomar a última decisão, que vai ter que ir lá e, né? É muito legal, eu gostaria, eu tenho falado isso nas minhas, eu tenho dado aula pela GV nos cursos de gestão em saúde, e como eu tenho um pouco de liberdade dentro do meu tema, eu tenho sempre incluído isso. Falei, ó, se vocês não olharem para esse tipo de coisa, vocês não vão conseguir ter vocês não vão conseguir ter apoio real da equipe, né? Porque vai lá, todo mundo vai lá, escuta, você fala um monte de coisa e nada vai para a prática, né? E a outra história é liderar, por exemplo, porque, né, não adianta você, não, segurança do paciente, é isso aí, você vira as costas e não apoia nada do que está sendo alterado, né? Nem, por exemplo, segurança de agendamento cirúrgico. Nossa, é bem desafiador. E você acha que aqui, dentro da perspectiva do Brasil, nesse momento que a gente está, qual é o futuro dessas colaborativas e dessas, né, e da aplicação da ciência da melhoria? Como você vê que atores estão trabalhando dentro dessa perspectiva? Tem muita coisa para rolar, a gente vai ter que segurar um pouco, a puxar um pouco um freio, porque vinha numa crescente muito grande antes da pandemia, né? A gente estava indo muito bem, melhor que vários países aqui da América Latina. Como é que você enxerga isso daqui para frente? E mais, você acha que a Covid veio piorar a percepção das organizações de saúde de que essa forma é a melhor, ou você acha que a Covid só veio colocar o pessoal assim, olha, agora não vai ter jeito, se a gente não trabalhava dessa forma, nós vamos ter que passar a trabalhar. O que você acha? Bom, eu hoje não estou mais, desculpa, dentro desse projeto, né, dos projetos, mas eu tenho notícias de que esses projetos vão ter ainda, dentro do programa ProAD-SUS, vão ter continuidade. Tanto Legal. O primeiro projeto que eu participei, que era só do Hospital Moinhos de Vento, chamado Paciente Seguro, que foi um projeto que usou ciência da melhoria para implantar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, ele deve ir para os estados onde ele ainda não está. Que legal. E a colaborativa deve ter um outro ciclo nesse próximo triênio. O programa ProAD-SUS é um programa do Ministério da Saúde, o recurso, né, dos impostos para implantar projetos que são definidos pelo Ministério. Então, eles são os executores junto ao SUS desses projetos. Então, a notícia que eu tenho é que sim, vamos ter oportunidades de ampliar esses processos para outros hospitais. Hoje, eu estou fazendo parte da equipe de faculty do IHI para alguns projetos fora do programa ProAD-SUS, então, com instituições que estão interessadas em implantar esse modelo. Outras formas de organização de equipes, que, para mim, como eu disse, isso é um processo muito, muito interessante. Então, a gente está trazendo o modelo Team Steps, que é americano, que agora é internacional, né? Mas para usar para o trabalho em equipe. E eu acho que existe muito potencial para outros projetos de melhoria, porque nesses anos foram formados várias turmas de especialistas nesse tema. Eu sou da primeira turma de especialistas em melhoria pelo IHI aqui no Brasil, mas na minha turma tinha, eu acho que 20 pessoas, e a gente tem várias outras turmas. E eu quero crer que essas instituições todas que participaram desses projetos de melhoria pelo programa ProAD-SUS sejam, de alguma forma, instituições e pessoas que levem essa forma de resolver problemas para outros problemas ou outras instituições. Né? Nem sempre tem todo o espectro de conhecimentos em ciência da melhoria que um especialista, mas são pessoas que têm esse olhar
esse olhar de como resolver os problemas de uma forma um pouquinho diferente, né? Fazendo as perguntas que são necessárias, medindo as informações de forma a construir conhecimento a partir dessas informações. Então, eu vejo com muito bons olhos esse movimento que foi feito. Mas é óbvio que a Covid mudou um pouco o jeito como a gente se posiciona, eu acho, né? Primeiro, acho que é verdade esse olhar do quanto isso foi doloroso para as equipes de saúde. E nós temos visto muitas pessoas olhando para o sistema e dizendo, não, esse não pode funcionar desse jeito, esse sistema tem que funcionar de forma diferente. Então, é possível que isso seja espaço para uma transformação. Ao mesmo tempo, teve muita rotatividade, né? As equipes tiveram períodos de desestruturação. A gente fez uma abordagem, né, de crise que talvez a gente precise reconstruir, né? Agora, quando ficar mais tranquilo e melhor. Uhum. Mas se mostra internacionalmente que quando a gente tem uma abordagem de crise como essa, de forma estruturada, baseada em evidência, organizada, os resultados são realmente melhores, né? Então, se a gente usa a metodologia para abordar e não fica reagindo a cada nova coisa que acontece, nós temos resultados melhores. Então, eu sou confiante, porque eu acho que o programa para o SUS deve continuar. A gente tem muitas pessoas, né, com conhecimento e que podem ajudar a construir outras instituições ou resolver outros problemas com a metodologia, e tem uma turma toda de especialistas que conhece mais aprofundadamente o problema e pode ajudar outras organizações, né? Então, vamos torcer, né? Acho que é importante também, né? Eu disse assim, eu estou aqui representando a Helenara, né? Que essa metodologia se mostrou muito eficaz em vários contextos diferentes do mundo de saúde, né? Então, na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, os resultados são muito bons. E se mostrou bom para o sistema de saúde brasileiro, o que é importante, né? Porque o nosso sistema ele tem algumas características muito específicas. É verdade. Mas existem outras metodologias de implantação, de mudança, de melhoria no mundo também. Acho que é legal colocar, né? É que essa é a que a gente teve acesso mais facilmente, né? E que acabou enxergando primeiro os resultados, mas tem sido bem bacana acompanhar isso. Muito bom. Lenara, muito, muito, muito obrigada por fazer parte aqui, para vir aqui compartilhar seu conhecimento com a gente aqui no Portal Qualificação. É um prazer e as portas estão abertas. Você já está convidada para participar outras tantas vezes. Sempre que tiver alguma coisa diferente para a gente conversar, você é super bem-vinda, tá bom? Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço, Carol. Posso deixar um recadinho só? Claro que pode, Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, tá? Obrigada. Quem quiser saber mais sobre esses projetos, eles têm tem um site na internet do Hospitais PROAD, onde tem resumos e resultados desse processo. Esses projetos deixaram um legado de EADs que são muito bons, tanto os do Paciente Seguro quanto do Saúde em Nossas Mãos, que é o projeto de redução de infecções. Existem vários EADs para trabalho em equipe, para liderança, para redução de infecções especificamente. Então, existe, fora quem não participou dos projetos ainda pode, né? O próprio IHI tem o IHI Open School, que é uma ferramenta em português para o conhecimento básico de ciência da melhoria. E eu quero deixar também, se tu me permitir, o meu contato, que é ribaselenar@gmail.com, porque agora também estou tentando ajudar as organizações a melhorarem os seus processos e a segurança dos seus sistemas, né? Lógico, toda ajuda é bem-vinda, sempre, né? É exatamente o que eu chamo de trabalho de formiguinha, né? Vai aos poucos, vai capilarizando e a gente vai conseguindo gerar transformação de fato.
Gente, também se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa que a gente conversou aqui, é só deixar nos comentários, que eu prometo que eu faço chegar até a Elenara e a gente devolve com a resposta, sem falta, tá bom? Vejo vocês por aqui e até a próxima.